uma perseguição ao ponto de chegar em decretos que dissessem assim: vai fechar a igreja. Aí nós iríamos ver que muitas pessoas, que muitas vezes nós mesmos não valorizamos a obra de Deus, iríamos ficar agora aperreados, querendo participar de um culto, querendo ir para a igreja louvar. Quem não se lembra do período da pandemia? No período da pandemia foi tão complicado, foi tão difícil, as pessoas queriam vir para o culto, e olha só, irmãos presentes aqui, eu fico abismado, eu fico chocado como as pessoas, por causa das regras. Quais eram as regras? As regras sanitárias que diziam que não se podia se reunir, não se podia estar presente, porque havia uma doença contagiosa, mas as pessoas tinham vontade, simplesmente porque haviam proibições de ir para a igreja, as pessoas queriam ir. E aí passou a pandemia, glória a Deus, graças a Deus, nós estamos aqui sem pandemia, mas ainda existe uma doença na alma das pessoas, irmãos, que esfriam a fé. E aí nós que estamos aqui, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar os cuidados para a nossa fé também não esfriar. Pelo contrário, nós devemos ter também esperança, fé e graça, para nós não sermos contagiados em meio às perseguições, às lutas, às dores e às lágrimas que vêm muitas vezes em nossos corações. O que acontece no contexto da Bíblia que nós lemos, diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A perseguição não calou a igreja, a perseguição espalhou a mensagem. Quanto mais perseguido, quanto mais afrontado, quanto mais os homens eram levados para serem apedrejados, mas eles pregavam a palavra. Por isso a mensagem que nós entregamos para vocês aqui é: não cale, não pare, não fique tímidos diante da luta que vocês têm passado. Pelo contrário, espalhem a palavra, espalhem a semente. Se por acaso alguém chegar para você e tentar vituperar, tentar humilhar a sua vida, simplesmente espalhe a mensagem. Porque Deus, Ele está querendo a sua igreja. O diabo, ele pensou que estava sufocando a igreja, perseguindo a igreja. Ele pensou que estava sufocando a igreja, colocando frieza, colocando perseguição, levantando homens para perseguir a igreja. Pelo contrário, foi justamente o contrário. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela se multiplicava missionários. Sabe o que acontece? Esta igreja aqui, neste lugar, é um ponto missionário. Deus levantou missionárias, Deus levantou missionários. Eu acredito, pastora Nilda, eu acredito, irmãos aqui presentes, irmãs aqui presentes, que este lugar é um lugar onde Deus, Ele manifesta a sua presença. Aleluia. É aqui que Ele manifesta a sua presença. E se existe alguma coisa que tem resistido, que quer resistir a este lugar, eu quero dizer para você, aqui com uma palavra de fé: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Diga para as pessoas que Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia. Amém? O Evangelho, ele foi pregado. Jesus, ele deu uma promessa para os discípulos, e ele disse para os discípulos: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então não se limita a igreja a um espaço geográfico, não se limita a igreja a um espaço, em um templo, em uma denominação específica. Não, de maneira nenhuma. O Evangelho, ele tem que ser espalhado. E quando nós não queremos espalhar o Evangelho pelo amor, Deus permite coisas acontecerem. Deus permite coisas acontecerem. Deus permite perseguições acontecerem sobre a igreja. O que eu acho interessante de também dizer para os irmãos amados aqui, o Evangelho, ele foi até Samaria. O texto que nós acabamos de ler diz que enquanto haviam sido dispersos, eles foram dispersos. O que eles faziam? Eles foram dispersos porque eles queriam: vou fazer uma viagem missionária, uma viagem transcultural. Não foi isso não. Simplesmente eles foram dispersos pela perseguição. E aí, quando eles foram dispersos, eles não ficaram tristes dentro de casa, eles não ficaram acapunhados dentro de casa. Não, eles, quando foram dispersos, eles onde chegavam,
pregavam. Eles pregavam. Eu vou chegar aqui, onde é a igreja? Não tinha nome, denominação. Igreja, não era isso. A igreja era em cada casa, era em cada cômodo, era em cada lugar que eles chegavam. Eles chegavam e diziam assim: você conhece o caminho de Jesus Cristo? Não. Apenas eu vou pregar para vocês o caminho de Jesus Cristo. Hoje nós estamos perdendo muito tempo e aqui necessita de nós falarmos sobre esse tópico aqui. O diabo, ele não está querendo destruir como antigamente. Antigamente ele destruía, ele levava os crentes para os coliseus, para as arenas, para serem mortos por leões, para serem degladiados por gladiadores, para se tornarem espetáculo para as pessoas rirem, zombarem da igreja. Ele matava. E aí há alguns escritores avivalistas que dizem que quando eles faziam isso, quanto mais matavam cristãos, quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles cresciam e multiplicavam. Era como se o sangue que era derramado nas arenas, quanto mais era derramado, mais crescia o número de cristãos. Hoje é diferente. Ele não quer matar destruindo, ele quer distrair para destruir. Distrai, depois destrói. Não é destruir imediatamente. Ele distrai, ele deixa as pessoas distraídas, ele deixa as pessoas sem querer acreditar, ele deixa as pessoas sem querer amar, ele deixa as pessoas sem fé, ele deixa as pessoas passarem o dia todo. Eu imagino que vocês passaram o dia todo pensando em vir para o culto. Eu vou fazer todos os meus afazeres, eu vou cuidar de casa, eu vou fazer minha comida, eu vou varrer a casa, eu vou limpar os móveis, eu vou assistir, eu vou brincar, eu vou almoçar, eu vou resenhar um pouco com a família, mas à noite eu vou estar no culto adorando a Deus. É por esse motivo que vocês estão aqui. Mas existe uma outra ala, existe um outro público, e infelizmente no nosso meio, muitas vezes estão sendo levados a ficarem distraídos, passam o dia todo distraídos, não tem a oportunidade de ler a palavra, mas não ler a palavra, tem a oportunidade de louvar a Deus, mas não louva a Deus. E aí, sabe o que acontece? Nessa distração é onde o inimigo vai chegando e vai roubando a semente. Mais uma vez, o semeador saiu a semear e uma semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e pegaram a semente. Então a semente está sendo lançada nos corações, a semente está sendo lançada sobre a nossa vida. Há pessoas aqui que são abençoadas pela palavra, pela semente da palavra de Deus. Eu acredito que Deus tem abençoado muito a sua vida, mas há pessoas que entram ano falhando e não vê essa bênção. Por que não vê essa bênção? Porque a semente caiu e na distração as aves vieram, que simboliza o adversário pega aquela semente. Mas tem outro tipo de semente. Aqui cai entre as pedras. E aqui os irmãos já viram, acredito que sim, uma planta nascer em cima de uma pedra, de uma rocha. Já viram isso? Esse fenômeno é tão bonito, né? É maravilhoso. Que milagre! Uma planta nascer em uma rocha, em uma pedra. Só que aí na explicação da palavra diz que essa planta, essa semente que cai entre as pedras, ela pode até nascer, mas as raízes dela não se aprofundam. É um milagre ter pessoas que o coração são rochosos e realmente a semente cai, a semente nasce, a semente aparece, é como uma planta, mas não tem raízes. Não se aprofundam, não vivem o milagre da fé e da graça. Há sementes também que caem entre os espinhos. Que interessante. E aí a Bíblia diz que é semelhante a alguém que até nasce ali entre os espinhos, a planta, mas por causa das lutas e da prova, são sufocados pelos espinhos e acabam desistindo. Mas eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês que estão aqui, pela vida de vocês que vieram aqui, porque a semente que cai em boa terra, ela cai, ela germina e ela dá 60, ela dá 80, ela dá 100 por 1, ela se multiplica. E aí entra ano e sai ano. Eu não vou entregar a idade de todo mundo aqui,
mas eu conheço esse povo. E quanto mais entrando e saindo, mais a gente vai vendo que a fé de vocês vai sendo confirmada. E aí, um dia nós estávamos em um contexto, hoje nós estamos em outro contexto, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, Deus agir. Antigamente eu não via o irmão aqui, mas hoje eu estou vendo um servo de Deus aqui na minha frente. Sabe o que é isso? É porque a semente que caiu lá na sua casa da palavra, ela germinou, ela cresceu, ela frutificou, e eu posso glorificar Deus com essa família e dizer: eu vejo o milagre de Deus na minha frente, porque Deus fez o milagre acontecer. Aleluia. Eu não preciso, nem você precisa, irmão, de uma multidão para nós glorificarmos a Deus. Sabe o que a gente precisa? É de que a semente da palavra entre no coração. E aí, uma igreja missionária é uma igreja que enfrenta perseguições, e é uma igreja que vai para lugares que muitas vezes outras pessoas não vão. Eu quero dizer para vocês que tem lugares aqui que não querem vir para cá, que não querem vir para esse lugar, não querem colocar um ponto de pregação ali. Eles querem os centros, eles querem os lugares abastados, eles querem os lugares que ostentam, mas eles não querem fazer uma missão como essa, porque, irmãos, vir para cá é obedecer a voz do Espírito Santo, é obedecer a voz da palavra, é obedecer a voz de Jesus, e é entender que existe alma que precisa ser alcançada aqui neste lugar. O evangelho foi pregado em Samaria, e Deus falou com Filipe, e Filipe ele vai para Samaria. Samaria era o lugar dos samaritanos, e no lugar dos samaritanos, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, havia uma inimizade entre eles, e essa inimizade que acontecia impediam eles de ter comunhão. Mas o Espírito de Deus disse: vai, Filipe, e sai no meio de um grande avivamento e uma multidão que você prega, e vai para Samaria e prega a palavra, e fala da palavra, e diz a palavra lá naquele lugar. E o que acontece é que Filipe ele sai para um povo rejeitado pelos judeus. Sabe qual foi o resultado? O resultado é que aquela cidade ela foi cheia de alegria. Sabe por quê? Sabe por que ela foi cheia de alegria? Ela foi cheia de alegria porque havia sinais, porque havia maravilhas, e porque Deus realizava coisas grandes. Sabe por quê? Porque havia uma atenção à palavra. Unânimes ficavam ouvindo a palavra. Glória a Deus. E aí, portanto, os espíritos imundos eles abandonavam, muitos saíam aos berros, e com grande número de paralíticos e aleijados curados, e aquela cidade era motivo de grande alegria. Sabe o que acontece? Quando nós obedecemos a palavra, nós podemos até passar por dor, nós podemos passar por perseguição, nós podemos passar por incompreensão, nós podemos passar por tudo. Agora tem uma garantia: haverá uma alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Podemos passar uma noite com febre, podemos passar uma noite lá no hospital, nós podemos passar uma noite inteira sem compreender o porquê de tanta luta, o porquê de tanta prova. Eu sei que meus irmãos aqui já passaram por noites escuras, por noites problemáticas, mas eu acredito que se eu entregar esse microfone para qualquer um de vocês, vocês vão dizer: realmente, meu irmãozinho, eu passei por uma noite difícil, mas Deus fez um amanhecer nascer na minha vida. Eu tenho uma alegria, e não é alegria qualquer, é a alegria da salvação. Missões é atravessar barreiras para levar esperança onde ninguém quer ir. Missões não é ostentar, não é viajar, não é fazer um transcultural. Missões é procurar almas. Sem missões é procurar gente, é atravessar barreiras, e é dizer que Jesus Cristo salva, cura e liberta o homem para levar para o céu. Aleluia. O evangelho em Samaria aconteceu que, no contexto da Bíblia Sagrada, diz que tinha um homem chamado Simão. Ele era um mágico e ele queria comprar o dom de Deus, mas aí Pedro confronta ele e diz assim: o teu coração não é reto diante de Deus. Missão, irmão, não é palco de vaidade, mas é manifestação
manifestação da graça de Deus. Missão não é palco de vaidade, missão é manifestação de graça, é manifestação de poder, é manifestação de glória, é manifestação do Espírito. Missão é manifestação da graça de Deus. Aleluia. Caminhando agora para o nosso encerramento da palavra, o Evangelho, ele foi pregado em um deserto. E aí o que acontece é que o anjo manda Filipe, Atos dos Apóstolos capítulo 8, verso 26 e 40. O anjo manda Filipe sair da cidade e ir ao deserto. Saia da cidade e vá para o deserto. Saia do lugar que você está e vai para o deserto. Irmão, vir para cá é um símbolo de deserto. Os irmãos saíram de um lugar e vieram para cá. É um deserto. E aí vieram para cá do mesmo jeito que Filipe, obedecendo. No caminho ele encontra um eunuco etíope, certido pela palavra. Filipe, ele prega a palavra, ele prega Jesus a partir de uma escritura que estava sendo lida por aquele eunuco. Ele estava lendo em Isaías capítulo número 53. O eunuco naquela hora ele estava lendo, ele vinha para um lugar de adoração, mas não compreendia a palavra. Entenda uma coisa, irmãos, quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós entendemos que não é multidão, mas é almas. Entendeu? É muito bom quando tem pessoas, multidões para ouvir a palavra, mas só que Jesus pregou para Nicodemos de noite. Só Nicodemos Jesus pregou para ele. Jesus pregou para uma mulher do poço de Jacó. Só para uma mulher do poço de Jacó. E aqui Filipe saiu do meio de uma multidão pela obediência ao Espírito Santo para pregar a palavra. Falando do mesmo jeito, como se tivesse, irmãos, com a casa lotada, com a casa cheia. Sabe por quê? Porque se Jesus pregou para uma pessoa, quem sou eu para não pregar para os irmãos com a mesma graça, com a mesma força? E também tenho que explicar a palavra de Deus. Aleluia, glória a E Deus. tem uma coisa, Aleluia. Deus colocou vocês aqui para Aleluia. explicar a palavra. O homem vinha da adoração. O homem vinha da adoração, mas não entendia a palavra. Ele vinha lendo sobre Jesus, mas não entendia a palavra. Ele vinha lendo Isaías 53, mas não entendia a palavra. Aí Deus mandou Filipe se aproximar dele para explicar a palavra. Você sabe o que essa igreja está fazendo aqui? Qual é o objetivo dessa igreja estar aqui? Não é só para a gente cultuar, adorar, glorificar, falar em línguas. Também pode ser para vocês se edificarem a você, mas não, é para vocês explicar a palavra. Pregar a palavra, serem usados na palavra, dizerem para eles: vocês entendem o que vocês leem? Vocês entendem essa escritura? Vocês entendem sobre Jesus? E aí aquele homem disse: eu não sei, não entendo. Se você não me explicar, eu não vou entender. E ele disse: esse texto de Isaías 53 está falando do meu Jesus. Eu vou explicar para você. E aí ele acreditou na palavra. E quando ele acreditou na palavra, aí foi lançado para ele: você quer ser batizado? Ele disse: o que é que me impede de ser batizado? Nada. Então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos fazer as coisas sem explicar. Temos que explicar. A igreja foi colocada no mundo para falar, anunciar e dizer que Cristo é o Salvador. Deus tirou Filipe de uma multidão para alcançar um único homem. Aleluia. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Então, se é para mim pregar para uma pessoa, eu venho. Aqui é a minha missão. Nós estávamos semana passada, irmãos, cantando e anunciando a Jesus no meio de uma multidão, no meio de uma praça. Os irmãos que estavam presentes lá viram. Então aquilo ali é um tipo de missão. Amém. Não é bom? É bom demais, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas vidas foram alcançadas naquele dia, naquela noite. Agora eu sei que a mesma missão que nós fizemos naquela praça é a mesma missão que nós fazemos aqui. Eu prego e os irmãos pregam para multidões. Eu canto e os irmãos cantam para multidões. E nós também fazemos a mesma coisa para uma alma. Porque uma alma vale muito. E eu quero dizer para vocês aqui
edificar, Deus vai consolar, Deus vai aconselhar, Deus vai levantar e Deus vai ajudar vocês a ficarem ainda mais na presença dele, ainda mais firmes na presença dele, entendendo a missão, o porquê estamos aqui. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos partir para a glória. Daqui a pouco, irmãos, nós não vamos mais existir, porque a igreja vai ser arrebatada. Amém? Mas é o seguinte, e se nós ficarmos aqui, nós temos que ficar aqui entendendo o nosso propósito. Meu propósito não é ficar só sofrendo aqui. O caminho da missão, irmãos, é um caminho de obediência. O caminho da missão, irmãos, é um caminho onde nós encontramos pessoas sedentas pela palavra. O caminho da missão, irmãos, é um caminho onde nós explicamos a mensagem de Jesus. Filipe não pregou filosofia, Filipe pregou Jesus. Filipe, irmãos, não pregou sobre ele, Filipe pregou sobre Jesus. O centro da missão é Cristo justificado, é Cristo crucificado, é Cristo ressuscitado. E é isso que nós temos que fazer aqui. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Encerrando de fato a frase, irmãos, que nós temos que ter em mente, sabe o que? É que nós, como missionários, nós temos que obedecer à voz do Espírito. Amém. Cada cristão, cada irmão aqui é um missionário. Deus, ele pode usar vocês em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós temos que entender que missão, irmãos, ele não começa, irmãos, quando nós somos enviados por alguém. A missão começa, irmãos, com a sensibilidade. Ouvir a voz do Espírito Santo. Para onde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Para quem eu tenho que falar? Foi o que aconteceu com Filipe. Ele estava pregando, ele estava avivado, ele estava expulsando demônio, ele estava curando paralítico, ok. Mas aí a voz de Deus disse: sai daqui e vá para o deserto. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, ser missionário é isso, é entender a voz. Mas eu estava tão bem onde eu estava, por que eu vim para cá? Que deserto é esse? Esse é o deserto que Deus preparou para outras almas ser alcançadas, porque outras almas precisam ser alcançadas. A missão é sobre pessoas. Se for para uma multidão ou para apenas um, vale a pena. Pregar para uma multidão é bom? Amém. Mas pregar para uma pessoa que entenda o caminho, porque uma pessoa muda uma família, uma pessoa muda uma cidade, uma pessoa muda um país, uma pessoa que entende a missão. Irmãos, depois que nós entendemos aqui toda a história, nós agora vamos entender o que é que isso significa. Nós entendemos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos que a perseguição não era para a igreja esfriar, a perseguição não para a igreja se acabar, mas a perseguição foi para multiplicar os missionários, para multiplicar a obra de Deus. Nós entendemos que missão, ele quebra preconceitos. Ninguém está fora do alcance da graça. Se não tivesse sido perseguido o povo de Deus, não teria sido alcançado o eunuco, não teria sido alcançado outras pessoas. Mas a missão quebra preconceitos. Uma igreja que não entende isso, ela não está fazendo missão. Nós temos que entender que a missão não é um espetáculo, mas são pessoas simples e humildes que são usadas pelo poder do Espírito Santo. Alguém pode chegar aqui, pode olhar para mim, para você e dizer assim: ixi, aquela igreja, vou não, eu vou para outra igreja. Ela não entendeu sobre a missão. Uma vez um irmão falando que um grande pregador, não vou citar nomes, mas um grande pregadorzão, ele veio para um estádio, né? E aí uma igreja semelhante a essa, os irmãos foram tudo acompanhando aquele pregador, porque as pessoas elas são envolvidas, elas são motivadas por pregadores, por cantores, mas a gente tem que ser motivado por Jesus. Importância é motivada por Jesus. Não quer dizer que não tem a sua importância um pregador que tem uma palavra, um cantor que tem um louvor abençoado, tem a sua importância, mas nós adoramos a Cristo. E aí o que acontece é que esse grande pregador estava no estado, e aí aquele pastor, aquele missionário ficou naquela igreja sozinho, e aí ele abriu aquela igreja e ficou lá, e ele disse: meu Deus do céu, e ele tinha uma conta para pagar, que era R$5.000
E ele disse: meu Deus do céu, ninguém vem para o culto hoje. Ninguém vem para o culto hoje. Missões, irmãos, não tem nada a ver, irmãos, com multidões, mas missão tem a ver com missão. Missão tem a ver com Deus salvar vidas. E aí ele simplesmente abriu e ficou lá, sentou e ficou lá. Enquanto os carros iam passando, ele parece que ficou só para dizer onde é que estava o pregadorzão pregando. Ele chegou assim, todo mundo chegava: é aqui que está fulano de tal os anzóis? Ele disse: não, é mais ali na frente. Passou a noite todo mundo dizendo: pode ir ali para frente. Os carros passando e ele mandando o povo ir lá para frente. Até que chegou um carro, parou e disse assim: está tendo culto hoje? Ele disse: tá. Ele disse: muito bem, quero assistir o culto. Sentou e ele cantou os 3 hinos da harpa, leu a palavra, fez oração, tirou a oferta e fez o apelo. A pessoa que estava lá, que chegou naquela noite, disse assim: como Deus me ama, porque todo mundo foi para aquele estado, foi para aquele lugar, para aquele espaço, aquele culto onde estava aquele pregador, e eu vim para cá, e Deus fez um culto só para mim. Os louvores foi para mim, a palavra foi para mim, tudo foi para mim. E meu irmãozinho, eu não ia lá para aquele estádio, porque tinha uma multidão, e muita gente ia ficar lá adorando os homens e não a Deus. Eu vim para cá e Deus fez um culto só para mim. E aí eu quero adorar meu Deus. Pegou, colocou a mão no bolso, tirou uma oferta, colocou na salva e disse: glorifique a Deus, meu pastor, porque Deus está aqui neste lugar. E ele saiu. Quando ele saiu, que o pastorzinho foi olhar dentro da salva, ele olhou dentro da salva que tinha nada mais, nada menos do que 10 mil reais. 10 mil reais. E aí ele pegou e pagou a conta dele, porque missão é feita por servos humildes que agem na manifestação do Espírito. Irmãos, é por isso que nós não devemos fechar a obra de Deus. Tem gente que está escutando essa mensagem, e se não tiver ninguém escutando essa mensagem, o culto hoje foi feito para a glória de Deus e para edificar a sua vida. Glória a Deus. Deus preparou essa palavra para edificar a sua vida. O Evangelho ele não é de um povo, não é de uma cultura, não é de uma cor. Ele é das nações e é para aquele que crê. O eunuco creu e foi salvo. Né? Hoje nós entendemos em Atos 8, que não é apenas uma história antiga, mas é um chamado para a nossa vida. A perseguição levou à expansão. Samaria recebeu alegria. O eunuco levou a mensagem além das fronteiras. E o Espírito Santo continua guiando a missão da igreja. E nesta noite nós queremos agradecer aqui por esta rica oportunidade